Olá, alunos, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1 na Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Estamos no meio do nosso curso de cálculo. Hoje temos uma aula que é muito importante como técnica de trabalho. Nós vamos ver as principais regras de derivação. Nas aulas anteriores nós vimos o conceito de derivada, vou recordar, e o significado geométrico, e agora nós vamos aprender a fazer cálculos com derivadas. É um conjunto de regras para podermos operar livremente na hora de calcular derivadas. Então, lembrando, o que é a derivada de uma função? Se eu tenho uma função definida no intervalo, com valores em R, um ponto no interior do intervalo, nós vamos dizer que a função é derivável nesse ponto. Se existir e for finito esse limite, que é o limite da razão incremental, x tendendo a p, a variação da função, f de x e f de p, e a variação na variável independente, x menos p. Isso, quando existe e é finito, nós chamamos de derivada da função, indicamos por esse símbolo. Nós vimos o significado geométrico disso, que é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função, no ponto em questão, no ponto P. Vamos começar com a função mais simples que tem, a função constante. Quando nós vamos calcular a derivada da função constante, nós vamos perceber que a derivada é zero, porque aplico a definição de derivada, f' num ponto P, f de x menos f de p, x menos p, e o limite com x tendendo a p. Ora, mas a função é constante, isso é c, isso é c. Então temos c menos c, zero, e esse limite é zero. Se nós pensarmos geometricamente, isso era óbvio desde o começo, porque a função constante, o gráfico é uma reta horizontal, a reta tangente é o próprio gráfico da função, e o coeficiente angular dessa reta, que é tanto o gráfico da função como da reta tangente, eles coincidem. O coeficiente angular da reta horizontal é zero, e a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então a derivada de qualquer função constante é sempre zero. Vou fazer o exemplo de uma função do tipo polinomial, x elevado à quarta. Vocês podem observar que há por trás disso uma estratégia e que vai funcionar igualzinho se for x elevado à quinta ou x elevado à sexta, com a adaptação mais simples. Então, pensemos na função x elevado à quarta, eu quero calcular a derivada num ponto P. É o limite para x tendendo a P, a função calculada em x, que é x à quarta, P à quarta, e x menos P. Nas nossas aulas de matemática básica, nós recordamos a estratégia de fatoração de uma expressão desse tipo, x elevado à potência menos y elevado à mesma potência. E esse x à quarta menos p à quarta se fatora assim, x menos p, e aí uma série de termos de grau 3, começando com toda a potência em x, x à terceira, aí vai diminuindo uma unidade no expoente de x e passando para o expoente do p. Então aqui fica x2p, xp2 e p3, todos sinais de mais. Esse x menos p cancela com esse x menos p, sobram 4 termos, não é coincidência, 4 porque aqui era x à quarta. Se eu estivesse fazendo com x à quinta, sobrariam 5 termos. Todos os termos são de grau 3, x está tendendo a p, já cancelamos o x menos p, não tem mais indeterminação. Todos os termos vão ficar iguais a p elevado à terceira, porque o x está tendendo a p, e todos eles têm soma de expoente 3. E eu fico com 4 termos p elevado à terceira. Então a derivada é 4p ao cubo. Se eu estivesse fazendo com x à quinta, eu teria 5 termos de ordem 4, de grau 4, e a derivada daria 5p à quarta. Isso vale para qualquer p. Então eu vou agora escrever com a variável x. Eu digo que se a função é a função x à quarta, a derivada em qualquer p é 4p ao cubo. Isso cria uma nova função, que eu vou escrever como variável x, que é a função derivada, que é 4x ao cubo. Então, dada uma função do tipo potência, x elevado a um expoente, a derivada foi obtida abaixando esse expoente, 4, e uma unidade a menos. Isso não é uma regrinha que vem do nada, ela vem daquela fatoração que a gente acabou de fazer. Isso vale para qualquer expoente que eu coloque aqui no lugar do 4. Se eu colocar x à quinta, a regra vai ser que a derivada é 5x à quarta. E, na verdade, vale para qualquer expoente, mesmo que não seja um número inteiro. Essa regra de derivação ela é bastante ampla. Eu vou, em seguida, fazer vários
exemplos numéricos com diferentes expoentes. É importante, então, observar que vale para qualquer expoente. Esse expoente não precisa ser inteiro. Eu acabei de fazer no x à quarta, estou observando que valeria para qualquer expoente inteiro do tipo x à quinta ou x à sexta, mas, na verdade, vale para qualquer expoente e nós vamos fazer vários exemplos deste tipo. Então, aqui já tem alguns exemplos para mostrar a amplitude desta regra. Se eu tivesse x à décima, faria aquele mesmo limite, aquela mesma fatoração, e a derivada era 10x elevado à nona. Se eu tenho raiz de x, essa é uma função que é importante vocês estarem muito familiarizados com a derivada de raiz. Ela aparece muito, e aí é bom que a gente rapidamente consiga escrever a derivada. Raiz de x, a derivada vai ser 1 sobre 2 raiz de x. E vamos ver por quê. Porque raiz de x é x elevado a meio. Pela regra que nós acabamos de analisar, a derivada eu abaixo o expoente meio, por isso que vai ter esse 2 aqui no denominador, e o x elevado a uma unidade a menos no expoente, sempre subtrai uma unidade no expoente quando a gente deriva. Como eu tinha expoente meio, quando eu subtraio 1 dá menos meio, e expoente negativo é 1 sobre. Então esse x elevado a meio vem para o denominador, x elevado a meio é raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. Olha para essa função agora, raiz quinta de x ao quadrado. Como é que eu vou derivar? Eu não olho como uma raiz, eu transformo numa potência. Então eu escrevo x elevado a 2 quintos. 2 quintos. Isso é essa propriedade de raízes de ordens e com expoentes aqui. Nós analisamos numa aula lá na nossa introdução na matemática, de revisão de matemática básica. X elevado a 2 quintos, abaixamos o expoente 2 quintos, por isso vai ter esse 2 quintos nessa fórmula final. E x elevado a uma unidade a menos, 2 quintos menos 1. Quando você faz 2 quintos menos 1, fica menos 3 quintos. De novo, esse expoente é negativo, então vai ser 1 sobre. E no denominador a gente vai ter raiz quinta, porque o denominador aqui é 5, de x elevado à terceira. Então fica 2 quintos raiz quinta de x elevado à terceira no denominador. X, mesma análise, x elevado a 1, abaixo o expoente 1, está aqui. E x elevado a 1 menos 1, que é 0, x elevado a 0 também é 1, a derivada é 1. Uma outra que a gente usa muito, se a gente tiver rapidez para chegar na resposta é bom, é 1 sobre x. Eu escrevo como x elevado a menos 1. Quando eu olho como x elevado a menos 1, e eu vou aplicar aquela regra de derivação, abaixo o expoente, vem esse menos 1 aqui na frente, e o x fica elevado a uma unidade a menos no expoente, sempre subtrai uma unidade na hora de derivar. X elevado a menos 2. O expoente negativo é 1 sobre, então 1 sobre x ao quadrado, e o menos 1 sobre x2. Esses exemplos são exemplos que aparecem muito, então quanto mais rapidez nós tivermos para fazer essas contas, nós vamos ganhar muito tempo na hora de trabalhar em situações mais complexas. A função f de x igual a x, que a gente acabou de ver que a derivada é constante igual a 1, também tem uma interpretação geométrica muito simples. O gráfico é uma reta, a reta tangente é ela própria, então ela e reta tangente coincidem, e é a reta cujo coeficiente angular, tangente desse ângulo, é 1, porque essa reta é a bissetriz dos quadrantes 1 e 3, ângulo 45 graus, π sobre 4, tangente 1, coeficiente angular 1, derivada é o coeficiente angular, então a derivada é 1. Os exemplos mais simples a gente consegue ver bem, até geometricamente, porque que eles são como são. Uma regra importante é que a derivada da soma é a soma das derivadas. Isso aqui está enunciado com todo rigor e precisão. São duas funções definidas no mesmo domínio, deriváveis num mesmo ponto que está no interior do intervalo. Nós consideramos a função soma definida no mesmo domínio, então todas as funções estão no mesmo domínio. Ela também é derivável no mesmo ponto. E além disso, a derivada da função soma é a soma das derivadas. Esse é um exemplo simples, eu consigo justificar para vocês, demonstrar formalmente por que ele é assim, e é uma propriedade de limites.
lembra-se que derivada ela é definida a partir de um limite. Então, as propriedades operatórias de derivadas vêm de propriedades operatórias dos limites. O que é a derivada da soma? É o limite, a função soma calculada em x, a função soma em p, x menos p. Mas o que é a função soma? É o primeiro termo no x, o segundo termo no x, e menos o primeiro termo no p, o segundo termo no p. E isso você pode quebrar em f de x menos f de p, x menos p, g de x menos g de p, x menos p. Você pode quebrar em duas frações. Uma fração só com a f, uma fração só com a g. E cada uma dessas tem como limite a derivada da f e a derivada da g. Então, derivada da soma é a soma das derivadas. Claro, tendo que supor que as funções sejam deriváveis ambas. Algo semelhante ocorre com a multiplicação por constante. Quando eu multiplico uma função por uma constante, a derivada é a própria constante vezes a derivada que já existia. Isso significa que a constante ela não afeta a derivação. Eu tenho constante vezes função, na hora de derivar fica constante vezes a derivada. A demonstração é parecida com a anterior. Faço o limite da razão incremental. Tem uma constante que eu posso pôr em evidência. Constante vezes f, ela pode ser posta em evidência. E a outra parte, f de x menos f de p, x menos p, limite para x tendendo a p, é a derivada. Então essa constante ficou em evidência e aparece multiplicando a derivada da função. Então as primeiras propriedades operatórias de derivadas vocês veem que são fáceis de serem demonstradas. E a gente consegue agora aplicar tudo isso para exemplos mais elaborados. 4x à terceira menos 5x ao quadrado mais 2x menos 1, calcular a derivada em x igual a 2. Primeiro eu vou calcular a derivada como função. Então vamos calcular a função derivada. É a derivada desta soma, que como a gente acabou de ver é a soma das derivadas. Então, derivada da soma é a soma de cada derivada. Cada derivada tem uma constante que eu ponho para fora, o 4, o menos 5, o 2 e o menos 1. Esse menos. E eu derivo o x3, derivo o x2, derivo o x, derivo 1, por aquela regra do abaixar o expoente uma unidade a menos. Então a derivada do x3, 3x2, derivada do x2, 2x, derivada do x é 1 e derivada da constante é 0. E aí eu simplesmente agrego os termos, 12x² menos 10x mais 2. Eu fiz com todo detalhe esse exemplo para vocês verem como que as regras anteriores se aplicam. No nosso dia a dia, não espero que a gente faça com todo esse detalhe, com todo esse vagar. A gente tem que caminhar para ficar muito ágil, ter a seguinte habilidade, olhar para essa função e já fazer direto a derivada. Então eu espero que daqui para frente vocês consigam, fazendo exercícios, adquirir a seguinte habilidade. 4x3, abaixo o 3, com o 4, 12, diminui uma unidade, x2. Abaixo o 2, com menos 5, menos 10, diminui uma unidade, x. 2, x, derivada é 1 tal, derivada da constante 0 e acabou, e façam isso rapidamente. Vocês precisam treinar para chegar nessa habilidade de fazer isso rapidamente, sem precisar fazer todas essas passagens intermediárias. Eu fiz a título de ilustração. E no ponto x igual a 2, aí, bom, a função é essa. Se eu quiser calcular no x igual a 2, eu faço x igual a 2, substituo, 4 dá 48, menos 20 dá 28, mais 2 dá 30, e é uma operação numérica simples. É possível provar, mas é bem mais elaborado, não vou fazer nesse primeiro momento, as derivadas para a função seno e para a função cosseno. A derivada da função seno é a função cosseno. E a derivada da função cosseno é a função menos seno. Não é tão imediato obter essa derivada, dá um pouco mais de trabalho. Está dentro do escopo do que nós conseguimos fazer com as técnicas de limite que nós temos. Há um problema aí, uma intervenção daquele limite fundamental, o seno de x sobre x, ele aparece no meio desse cálculo, dando que aquele limite que vale 1. E a gente conclui com essas duas funções que são importantíssimas. Nós precisamos ter isso muito claro. O tempo inteiro nós vamos usar que a derivada do seno é cosseno e que a derivada do cosseno
é menos seno. Juntando tudo que nós acabamos de ver, como é que fica a derivada da função 4 seno menos 2 cosseno? Constante fica de fora, derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Então, onde tem menos 2, acaba ficando menos 2 com menos seno mais 2 seno. Então, essa é a derivada desta função. Um outro exemplo. Aqui eu ainda vou fazer aquela ideia de fazer a derivada da soma, todos os passos, fica a derivada de cada pedaço. Cada pedaço a gente deriva, abaixa o expoente, 8x, menos 3, e a derivada do seno, que é cosseno, 2 cosseno. E aqui eu repito aquele comentário. O que eu espero é que vocês desenvolvam uma habilidade para rapidamente sair desta função e chegar na derivada, sem precisar fazer essas passagens intermediárias. Essas passagens intermediárias, na verdade, são mentais, a gente vai direto para a resposta. Não é difícil, né, manipular isso? Uma regra importantíssima é a derivada do produto. A derivada do produto, ao contrário da soma, a derivada da soma é a soma das derivadas. Do produto, também é mais elaborado, e a derivada do produto não é o produto das derivadas. A derivada do produto é dada por essa expressão que está aqui. Então, a derivada de uma função produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. A gente deriva uma parte deixando a outra fixa, depois deixa fixa aquela que foi derivada, a primeira, e deriva a segunda. Então, é G' H, G H'. Então, essa é uma fórmula que é mais complexa para demonstrar, dá bastante mais trabalho, não vou fazer agora. E vamos usá-la, então. Mas isso é fundamental e aparece o tempo inteiro. Derivada do produto não é o produto das derivadas. Derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo que fica parado, mais o primeiro parado vezes a derivada do segundo. Alguns exemplos de uso dessa propriedade. Derivada de x2 seno é um produto, então a gente deriva direto pela regra do produto. Derivada de x2, 2x, e o segundo ficou parado. Olha só, derivo o primeiro e deixo o segundo parado. 2x seno x. Mais. Agora eu deixo o primeiro parte parada, x², e derivo o seno, que a derivada é cosseno. Então, 2x seno mais x2 cosseno. Ok? E a derivada do seno de 2x? Olha que bonitinho que vai ser essa. Não tem produto aqui ainda, mas o seno de 2x, eu sei que é 2 vezes o seno x cosseno x. E agora ficou uma constante e um produto. Posso usar a regra que nós acabamos de ver, que é a regra do produto. Então vamos lá. O constante fica parada. Seno eu derivo da cosseno vezes um cosseno que já tinha, cosseno ao quadrado. 2 fica de novo parado. Seno agora fica parado. E o cosseno eu derivo da menos seno. Portanto, fica seno com menos seno quadrado. 2 cosseno quadrado menos 2 seno quadrado. O 2 eu posso pôr em evidência. Cosseno quadrado menos seno quadrado, que vocês sabem que é o cosseno de 2x. Então, a derivada do seno de 2x, olha que curioso, não é o cosseno de 2x, como poderia parecer à primeira vista. Ele tem um 2 aqui na frente. Olha que bonitinho, que sutil que é isso. Seno de 2x, a derivada não é só cosseno de 2x. Aparece um 2 aqui na frente. Mais tarde nós vamos voltar a este exemplo, quando estivermos estudando um teorema chamado regra da cadeia, que é um teorema extremamente importante e prático para o cálculo dessas derivadas. A gente tem mais regras para estudar, mas isso a gente vai fazer na próxima aula.